Olá, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Caio Isaacson, que hoje faz parte desse nosso papo digital. Vamos conversar com um professor de Sociologia, lá da Escola Mário Quirino, que está construindo uma experiência que ele vai explicar daqui a pouco. O Caio tem uma militância política no movimento sindical. O Caio foi assessor, é jovem, mas com um currículo já extenso, né? Uma história já construída de muito trabalho, de muita dedicação, e agora está fazendo novas experiências, não é? No processo na pandemia, ele não aceitou ficar distante dos seus alunos, não é? Essa uma decisão muito importante e ele continua muito próximo dos alunos, usando aquilo que nós estamos usando nesse momento, a tecnologia digital, a sociedade em rede, não é? Para poder manter esse contato com os alunos. Mas o professor Caio vai nos dizer, pelo que eu sei, ele nasceu em Uberaba, né? Ou Uberlândia. Uberlândia. Uberlândia, em Minas Gerais. E um dia apareceu em Macapá. Depois ele vai me contar essa história, mas antes eu queria manifestar aqui minha preocupação, não é, com a pandemia, não é? Ela continua a causar tragédias. Ontem nós perdemos um médico jovem em Macapá, né, 44 anos, o que mostra que essa doença é mal conhecida, não é uma doença mal conhecida. Ela surgiu no finalzinho do ano passado, no começo de janeiro, portanto, a medicina tem pouca informação sobre os sintomas e muita gente jovem também está morrendo em função do coronavírus. Então, é preciso redobrar cuidados. Aquelas pessoas que não podem ficar em casa, elas, quando saírem, elas vão ter que se proteger, porque ninguém sabe que essa doença pode causar no organismo humano. E a gente todos os dias está lamentando perdas de entes queridos, perdas irreparáveis, e isso é muito doloroso e faz com que, não é, a sociedade e a gente viva com medo, não é? O medo é um sentimento que está muito presente, não é? Também, claro, a, a desesperança em relação aos nossos governantes, a falta de confiança, não é? O descrédito, isso também nos abala muito. Mas, professor Caio Isaacson, seja muito bem-vindo. Caio, ele é pré-candidato a vereador, que é uma decisão importantíssima. Nós precisamos de políticos com identidade, com esses problemas os problemas da nossa sociedade e do nosso povo. Professor Caio, gostaria que você falasse um pouco da família, né? Como é que, de repente, nasceu em Minas Gerais e veio morar no meio do mundo? Conte para a gente. Boa tarde, cidadão João Capiberibe, nosso querido Capi. É uma satisfação imensa poder participar desse bate-papo digital. Nesse momento de pandemia, o senhor trazendo mais uma vez a inovação e associando as tecnologias de informação ao desenvolvimento da política para que a gente possa se manter conectado e dialogando sobre os temas que é importante para a sociedade. Queria também agradecer a participação de todo mundo que já está aí acompanhando esse bate-papo, em nome de figuras importantes do meu partido, como a companheira Carol, a companheira Brook, o Azofo, o Áureo, essa turma que faz o nosso partido ficar vivo, né, senador, no dia a dia, aberto. Infelizmente, hoje, com essa realidade do isolamento social, sinto muita falta deles e torço e oro para que todos estejam sempre bem, como nós estamos. O senhor fez um relato importante agora sobre essa preocupação que nós estamos tendo com muita gente nesse momento difícil. O comércio foi reaberto recentemente. Ontem eu ainda comentava com alguns colegas a minha preocupação, porque está muita gente circulando de maneira desprevenida. A gente tem que ter muita atenção. Essa doença, esse vírus é um vírus muito cruel e a gente tem uma estrutura ainda muito precária, né, para comportar todo mundo que possa vir a demandar de um tratamento mais especializado. Mas, senador, eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais,
Meu pai é mineiro, né? Minha mãe saiu daqui do Amapá muito jovem para morar em Uberlândia junto com uma outra irmã que porventura é minha madrinha, minha tia Miriam. E lá ela conheceu meu pai, que era amigo do marido dessa minha tia, né? Se envolveram, casaram, e aí eu nasci, né? E ela foi para estudar, e meu pai infelizmente faleceu muito muito jovem, né? Aos 33 anos, e eu ia completar 6 anos de idade. E aí, diante das dificuldades todas, a partir do falecimento dele, a minha mãe optou por retornar para o Amapá, já com a sua formação, né, de professora, e estar perto da família, né, já que a família dela toda, minha família materna é toda aqui do Amapá. Nós retornamos ao Amapá. Eu cheguei ao Amapá nos anos de 1991, né, fui completar 10 anos de idade já aqui no Amapá. Eu lembro muito bem desse aniversário. Eu era Eu era prefeito de Macapá. Olha só. exatamente, eu era prefeito de Macapá nessa época. Eu muito jovem, muito criança, na verdade, não tinha muita ligação, mas eu me recordo bem desse processo, porque foi meu primeiro aniversário. Eu lembro que lá em Uberlândia a gente recebia os cartões postais da minha avó, aqui do Amapá, e ela mandava os cartões postal que eu nunca me esqueço, era uma foto aérea do Macapá Hotel. E Olha. eu imaginava que aquilo era a casa dela, né? Eu era louco para conhecer a quadra de tênis, a piscina que tinha no quintal da casa da minha avó. Depois que eu cheguei aqui, que eu fui conhecer o Macapá Hotel, né? Eu fiquei, mas eu lembro desse lugar. E aí eu fui me recordar, coisas de criança. Mas vim para Macapá muito jovem e a minha identidade cultural toda foi construída aqui. Não só minha identidade cultural, mas social e, sobretudo, política, né? Minha identidade com o estado do Uhum. Amapá é muito forte nesse aspecto. E foi E, interessante Caio, porque foi uma pitada do norte para toda a minha família, de uma maneira geral. quer dizer, você chega em 1991, tinha 10 anos, não é? Uhum. Quando é a primeira vez que você ouve falar da minha figura pública? Você lembra? Eu me recordo bem, né? Na verdade, a sua presença começa a se fazer, a ser construída na minha vida de maneira contextualizada. Não se trata de um episódio isolado de eu ter lhe enxergado, mas eu já sentia as suas ações enquanto político. Comecei a perceber ainda na década de 90, porque uma coisa que me chamava atenção aqui no Amapá, talvez por ter vindo de fora, né, ter chegado aqui com 10 anos, já ter conhecido muita realidade fora daqui, era que quando eu cheguei aqui, o que era banal para mim já por já conhecer, aqui era o que todo mundo queria viver. Então era uma sensação muito forte que eu percebia nas pessoas de valorizar as coisas que eram de fora. Eu lembro que o lazer que nós tínhamos aos finais de semana era ir passear no shopping, no aeroporto. Eu achava aquilo muito estranho, né? Mas que coisa aí, chegava lá, tinha aqueles fliperamas, onde era tomar uma Coca-Cola ali no aeroporto, assim, e assim era como se fosse uma realidade que levava as pessoas a se distanciarem das coisas belas que nós sempre tivemos aqui, para valorizar aquela cultura que vinha de fora, né? Mais tarde eu fui compreender muito bem o que significava isso, né? Mas naquele momento não. E eu comecei a perceber muito forte, ainda na década de 90, que já era o efeito do seu governo, né? O senhor foi eleito governador, assumiu em 95, e através do PDSA, do Programa de Desenvolvimento Sustentável, o senhor, de alguma forma, conseguiu trabalhar a identidade do povo do povo do Amapá com as coisas daqui. A identidade cultural advinda da questão do PDSA, ela é muito, muito, muito forte, muito presente e enraizou essa questão da nossa gente com as coisas daqui no sentido de valorizar e defender. Isso para mim, de maneira contextualizada, é a sua primeira presença na minha vida e na minha formação. Mas, no finalzinho da década de 90, eu concluí o ensino médio e aí tinha que seguir aí o nível superior. E nós tínhamos apenas o CEAP e a Unifap. Uma dificuldade muito grande, o funil nas universidades federais sempre foi muito, muito evidente, naquela época não era diferente. E a minha mãe embarcou comigo numa aventura de muita dificuldade de me mandar para o interior de São Paulo para estudar, para seguir. O receio dela era eu ficar tentando aí entrar nas universidades daqui e perder o gosto pelo estudo, né? Me distanciar do estudo. Eu lembro que nessa época foi uma multidão de jovens estudantes aqui da Amapá para vários lugares no interior de São Paulo, e eu fui para Mogi das Cruzes, que era um centro universitário, ainda até hoje,
Mas, de qualquer maneira, esse movimento, nessa época, gerou vários problemas, inclusive lá, nessa região, porque eram muito jovens, distantes da família, e aí construindo suas identidades, e era natural que surgisse alguns excessos aí comportamentais por conta dessa liberdade, né? E acabou que chamou atenção, a gente sofreu o que a gente chama na antropologia de bairrismo, né? Apesar de ser um centro universitário, tinha ali uma espécie de bairrismo, porque as pessoas tinham preconceito, principalmente por ser nortista. Nesse período, eu tive contato com um intelectual geográfico chamado Milton Santos, e eu comecei a estudar as barreiras que ele apresentava. Uma delas era essa, a questão desse movimento dos amapaenses em busca do conhecimento superior, que estava lá no sul, no sudeste, já é uma barreira científica, né, que o Milton Santos fala. Depois a barreira cultural, da resistência daqueles que não queriam nos receber. E muitas vezes o comportamento também dessa turma recém-liberta não ajudava em nada, né? Não contribui em nada. Imagina. Aí sim eu tenho a sua presença de maneira direta, né, que me chamou muita atenção, que um belo dia eu estou almoçando, cheguei da faculdade, fui almoçar, assisti no telejornal local lá da cidade de Mogi das Cruzes, eu me deparo com a sua figura no jornal sendo entrevistado e, de uma maneira sintética, o senhor estava chamando a atenção das autoridades locais no sentido de respeitar e proteger aquela quantidade imensa de jovens estudantes amapaenses que estavam levando um capital financeiro gigantesco para aquela cidade e precisava ter uma retaguarda, não só na qualidade do estudo, mas, sobretudo, na proteção cidadã e humana naquele ambiente ali, né? Que não era, muitos jovens sofreram violência policial e era muito ruim. Esse período foi um período muito dramático. Eu me lembro desse período. E eu também, sabe por quê? Porque eu tive que sair de Macapá muito jovem para estudar fora, né? Eu saí de Macapá para estudar. Eu fui para Brasília, não me adaptei em Brasília, depois fui para BH, né? Com a cara e a coragem. E isso é muito difícil, né? É um desafio enorme. E esses estudantes que estavam em Mogi das Cruzes, eu me lembro, era muita gente que foi uma ribação para Mogi das Cruzes para poder estudar, não é? Para poder as pessoas tinham exemplo. Macapá é uma ilha, né? Nós estamos na margem esquerda do Rio Amazonas, né? Então a saída para nós é muito mais difícil porque nós dependemos de avião, né? Ou de barco, né? E eu me lembro, eu saí de avião né? Eu fui para Belém, depois para Belém, Brasília, fui para Brasília, depois Brasília, BH, Belo Horizonte, onde eu estudei, onde eu iniciei a militância política. E eu falei militância política, cara, quando é que você começa essa militância? Porque você tem uma história, não é? Você é sindicalista, você tem atividades múltiplas no campo político. Quando é que isso começa? Então, como eu falei para o senhor no início, eu embarquei nessa aventura até Mogi das Cruzes junto com a minha mãe, a professora Socorro Isaacs, uma mulher que tem um sentido muito forte na minha vida, não só por ter me assumido a minha criação quando meu pai faleceu muito jovem, sozinha, principalmente por ela sempre apostar na minha formação através da educação. Então, ela, muito destemida, não mediu esforços para mandar o filho para lá. E eu lembro, senador, só uma parte que nessa época que nós fomos para lá, para Mogi, o Amapá vivia um enfrentamento político muito forte, com relação, inclusive, a um processo de narcotráfico, aquela confusão tremenda do seu governo com a Assembleia, tudo isso em torno do orçamento, que a gente sabe muito bem a importância que foi esse enfrentamento para que a gente criasse novos caminhos para o Amapá, né? O Amapá vivia ainda um ambiente ainda antes de se transformar em Estado, né? Mas, enfim, quando eu vim para Macapá, eu continuava vivendo ainda a dificuldade de pouca oferta de curso superior. E aí eu ingressei no curso de Ciências Sociais, que eu saí do curso de Direito e fui para o curso de Ciências Sociais, mas essa paixão pelo curso das Ciências Sociais eu já tinha adquirido lá no curso de Direito, numa disciplina chamada Sociologia Jurídica, né? Primeiro que o direito me trazia muitas contradições entre a realidade e o que era preconizado ali nos tabuleiros da lei. Então, eu não via muita coerência, havia muita... Isso me estimulou. E as ciências sociais eram um universo fascinante, que até hoje, para mim, é algo que realmente me preenche. Na faculdade de Ciências Sociais,
na criação, na movimentação da criação de um centro acadêmico desse curso de Ciências Sociais, eu conheci alguns atores que eram de vários partidos políticos e, dentre eles, conheci algumas pessoas que eram já militantes do PSB. Eu não conhecia o partido e fui convidado a frequentar uma das atividades. O PSB, naquele momento, já ensaiava a organização das suas bases por meio dos núcleos de base. Eu chego no PSB em 2003, já respirando essa atmosfera de organização de base, através dos núcleos de base, achava aquilo fascinante. E, desde o primeiro dia que eu fui conhecer o PSB, eu já não voltei mais. Eu já permaneci, comecei a seguir. Lembro de alguns embates com a minha própria mãe, que eu saía de manhã cedo para o PSB e retornava no final da noite, e ela não entendia muito bem isso. A minha avó já lhe conhecia, a dona Oswaldina, era daquelas que forrava a mesa da cozinha dela com uma bandeira do Capim Governador. Então ela já conhecia o senhor, e quando ela soube que eu estava frequentando esse partido, ela me incentivou desde o início. Dona Oswaldina, você me lembrou uma figura muito querida, não é? Muito querida. Pois é. E aí a minha mãe, na confusão, não entendendo muito bem, e eu me identificando. Eu estudava ciências sociais na faculdade e, na prática, eu militava no PSB. Eu achava fascinante, porque muitas coisas que eu respirava nos clássicos, ali nos estudos das ciências sociais, eu colocava na prática no dia a dia, tentando organizar e educar politicamente a minha sociedade através dos exercícios que o PSB desenvolveu sempre, né, que é de estar perto da população, incentivando a organização e trabalhando a educação política, né? Essa é uma característica nossa. O PSB tem uma militância muito respeitada, né, justamente por conta dessa disposição que a gente tem de formar bons e belos quadros, né? Eu queria... Veja só, há muitos anos que a gente desenvolve essa política em contato muito direto com a população, não é? Até o ano passado, até antes da pandemia, o ano passado eu realizei um pouco mais de 100 reuniões de bairro, não é? Reuniões com 20, 30 pessoas, não é? Moradores, organizando os núcleos de base, presenciais, não é? Reuniões presenciais. Com a pandemia, isso ficou definitivamente proibido, não é? Reunir gente significava disseminar o vírus, não é? O coronavírus. E aí eu digo, não, mas a gente não pode, não é? Não pode deixar que a política só tem sentido quando você está em contato direto com o povo, do meu ponto de vista, não é? E quando você está trabalhando para melhorar a vida coletiva. E aí, então, nós saímos do presencial e agora nós estamos organizando o partido, não é, de maneira virtual, organizando o partido em rede, organizando os segmentos do partido, fazendo videoconferência com os núcleos de base, não é, retomando uma vida militante, não é, muito parecida com aquela que nós levávamos até antes da pandemia. A diferença é que a comunicação é virtual, a comunicação é à distância, mas nós estamos nos vendo, nós estamos nos sentindo, nós transmitimos e recebemos emoções, não é? Então, a tecnologia, definitivamente, ela entrou nas nossas vidas, não é? Eu tenho dito, professor Caio, que na pós-pandemia o mundo vai mudar, não é? Eu não sei lhe dizer exatamente quais serão as mudanças, mas que haverão mudanças no nosso comportamento, isso eu não tenho dúvida. E que a tecnologia e a comunicação em rede veio para ficar. Nós não mais voltaremos ao que éramos, não é? Daqui é para frente. Então, nós temos que ter uma preocupação constante, não é? Esse presente ele é muito denso. Nesse presente, nós temos que desenvolver aprendizados profundos e melhorar essa sensibilidade, de sensibilidade social, não é? De preocupação com as pessoas. Eu recebo muitos telefonemas, muitas mensagens, não dou conta, eu confesso aqui, quem está nos acompanhando, eu não dou conta, porque eu sou uma figura pública, né? Mas eu não tenho assessores, né? Então eu sou muito só, não é? Antigamente não, nós tínhamos uma assessoria, hoje eu não tenho mandato, então eu tenho que me virar sozinho. Mas, professor Caio, em plena pandemia,
você deve ter observado, como todos nós que vivemos no Amapá, se continua a desviar recursos públicos, não é? Ainda ontem, a Polícia Federal afastou a prefeita do Oiapoque, não é? Tiveram 2 operações da Polícia Federal na Secretaria de Saúde. Não é? Nós detectamos, nós criamos uma prática na nossa fanpage e nós estamos publicando aquilo que nós chamamos de exercício de cidadania. De exercício, não é? Exercício de cidadania. Hoje vai o 20º vai para a página, não é? Nesses exercícios de cidadania, a gente mostra os caminhos para chegar na fonte da informação sobre gastos públicos e nós já detectamos superfaturamento no governo do Estado, na prefeitura de Macapá. Não é? Você, como uma pessoa, um político com uma densidade grande, que conhece, e nesse momento a transparência voltou, é um tema de muita evidência, não é? Mas tem um outro que é a gestão compartilhada. Não é? Corrupção é uma coisa que desmoraliza a política, não é? Porque quando a prefeita do Oiapoque é afastada sob suspeita de desvio, não imagine que é só ela que sofre as consequências. São todos os agentes políticos que respondem pelo ato de uma pessoa que você não tem nada a ver. Aí vem, todos os políticos são iguais, não tem salvação. Eu queria a sua análise sobre essa questão. Então, senador, nós vivemos um processo realmente muito complexo que envolve uma questão da cultura, do distanciamento político por parte da sociedade de uma maneira geral. Essa cultura ela é provocada, ela não acontece por acaso, ela é provocada sobretudo pelos agentes que se escondem atrás desse processo, né, de sobreviver para promover as suas atitudes nem sempre republicanas com base no distanciamento das pessoas. Né? A aproximação ela acontece somente a cada 2 anos, quando é ano de eleição. E em muitos casos essa distância ainda existe, porque aí só vai os cabos eleitorais visitar, bater na porta das pessoas. Mas nesse caso, que nós estamos vivenciando hoje, nós estamos tendo estamos vendo e comprovando a eficiência e a necessidade dos portais de transparência para a sociedade de uma maneira geral. Lá atrás, quando o senhor criou a Lei 131 de 2009, que é a Lei da Transparência, ali já significou um caminho sem volta, apesar de uma resistência imensa por parte da política, de alguns setores da política, inclusive setores ditos como progressistas, né? Que não queriam conviver com essa nova realidade. Eu lembro que eu brincava com o senhor quando o senhor vinha ao Amapá, que eu dizia, pô, senador, esse negócio da transparência agora vai ficar difícil até para arrumar uma namorada, porque as mulheres vão querer pesquisar lá no portal para saber se o pretendente é pelo menos concursado, tem algum cargo, quanto ganha. Mas hoje em dia nós estamos observando o quê? O comportamento dos gestores de não agir de maneira transparente, de maneira natural e incentivar a população a se aproximar e se empoderar do que o portal de transparência pode oferecer, e as autoridades e aquela população mais ativa que fiscaliza tem a chance de estar desnudando aí essas ações, que são ações extremamente lamentáveis, sobretudo pelo momento que nós estamos vivendo. Quando você desvia qualquer centavo do dinheiro público, você já está fazendo um mal gigantesco para a sociedade de uma maneira geral. Agora, quando você desvia o dinheiro num período como esse que nós estamos vivendo, em que ele precisa ser cada vez mais otimizado para garantir a qualidade de vida e a retaguarda da saúde, no sentido médico hospitalar, que a gente tanto precisa e que a gente vive o drama do isolamento social justamente por conta de um sistema estrutural de saúde pública totalmente colapsado, é de indignar, né? A gente vê agentes públicos fazendo isso. Mas não é só a questão do desvio do dinheiro público da saúde, não. É qualquer mau uso do recurso público e a inércia, o silêncio das autoridades, isso que me incomoda. Agora, recentemente, nesse exercício de cidadania que o senhor falou e que é fantástico, eu sugiro que todo mundo que está assistindo, que está acompanhando, que compartilhe, que incentive cada um dos seus familiares, seus amigos a visualizar isso, porque na prática a pessoa vai poder ver, seguir o passo a passo e ela mesmo compreender isso aí.
Mas num desses exercícios de cidadania está lá os gastos estarrecedores da Câmara de Vereadores, com aluguel de carro e despesa de combustível, justamente no período em que as atividades são remotas, né? Não são presenciais, não justifica um gasto desse. Então, nós temos aí um comportamento muito ruim por parte do presidente da Câmara de Vereadores e seus pares, de uma maneira geral, mas também nós temos um comportamento de irrelevância diante de um fato tão grave como esse, que é do próprio prefeito Clécio. Porque eu aprendi, ao longo dessa vida de militância, se eu estiver enganado, o senhor, por favor, me corrija, que não existe orçamentos. É um orçamento só, cuja origem são os impostos, os tributos que a sociedade, de uma maneira geral, paga. O que acontece é que esse orçamento, esse único orçamento, ele é como se fosse um bolo, são feitas fatias desse bolo e são repassadas fatias desse bolo para os poderes constituídos, né? A gente sabe que existem poderes constituídos danados que pegam uma fatia, não se contenta com uma fatia normal e quer uma fatia mais farta, né? E muitas vezes nem precisa. Então, assim, essa atitude poderia vir, inclusive, do próprio chefe do Executivo Municipal de questionar o presidente da Câmara e seus pares desse uso abusivo do recurso público no momento de pandemia. Nós estamos vendo aí os esforços que estão tendo, que a gente tem que fazer, a falta de medicamento que acontece, que muitas pessoas morreram por falta de medicamentos. A gente já sofre com a estrutura física hospitalar, tanto da prefeitura quanto do governo, de precária por falta de investimentos, né? Então, assim, de uma maneira geral, todo esse processo de colapso que nós observamos na saúde no mundo todo representa uma falha da política. Então, não dá, ao invés desse momento, a gente ver movimentos de resignação e de tomada de atitude no sentido de modificar o comportamento por parte dos gestores e dos representantes políticos, a gente ainda se deparar com situações escandalosas dessa de malversação do dinheiro público por parte de quem deveria estar dando exemplo e puxando a sociedade para perto da transparência e dessa organização popular. Olha, Caio, nós temos uma chance enorme de exercer um efetivo controle da corrupção. Esses exercícios de cidadania, se as pessoas se dispuserem a acompanhar, porque lá a gente coloca os links e dá cada passo até a pessoa chegar na informação. Eu levantei hoje, acordei cedo, a Assembleia Legislativa está construindo um anexo ali do lado. E eu fui olhar lá. A Assembleia já gastou 15 milhões de reais, 15 bilhões e tanto de reais, num contrato de 13 milhões. E o contrato da obra foi feito em março de 2018 e a obra deveria estar pronta em 6 meses. Já levam 2 anos e 3 meses, já se gastou 15 milhões e a obra não acaba. E essas informações estão todas disponíveis. Eu estou levantando agora, não é? Porque as pessoas elas não entendem muito de orçamento público. Tem gente que tem dificuldade até de gerir o seu próprio orçamento, né? Tem muita gente que termina gastando mais do que ganha, né? E o orçamento público, mas não tem mistério. Hoje, nos próximos exercícios, eu vou levar as pessoas a receita anual, né? Quanto o governo está arrecadou o ano passado, né? Para as pessoas verem o seguinte, que o governo ele faz um planejamento de um ano para o outro, né? Ele já sabe o que vai acontecer no ano seguinte. Claro que tem imprevisto, como a pandemia, por exemplo, causou imprevisto. O governo do Estado passou a arrecadar menos, a prefeitura passou a arrecadar menos, mas, nessas alturas, a União tem a obrigação de atender às necessidades dos estados, ou seja, repor essas perdas de receita, não é? Porque a União, Caio, ela arrecada 70% dos impostos que nós pagamos. E ninguém mora na União. A gente mora na rua, do bairro e na cidade do município. Agora, no Brasil, é essa loucura. 70% vai para a União, 10% de tudo que arrecada,
quase a metade, hoje 44% dos impostos que eu, você e todos aqui que estão nos acompanhando pagamos, vai para o juros e serviço da dívida. Mas deixa eu cumprimentar aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Aqui, olha, o Marcos Cowboy, a Leal Lúcia, a Ivanete Duarte, está mandando boa tarde para a gente. O Azolfo, nosso querido amigo Azolfo Gemar, que está saudando o professor Caio, não é? A Ana Bittencourt, a Ivanele Guimarães, ela diz o seguinte: a corrupção trava o desenvolvimento da sociedade, ela tem inteira razão, e desmoraliza cada vez mais nossos políticos. Aquilo que eu acabei de falar, Ivanele. Quando um político lá do Arroz Chuí ou do Sertão ele comete um deslize, todo mundo vira o dedo para todos os políticos. Não é? Então, realmente desmoraliza completamente a representação. E o povo já tem uma desconfiança da sua representação política e há uma exclusão brutal, não é, do cidadão, uma exclusão política. Não é? O cidadão não se sente representado, não é? Não se Aí vê... se afasta cada vez mais. Então, deixa eu mais rapidinho aqui, deixa eu ver mais, tem muitos comentários, né? A Leca Moura está nos cumprimentando, a Dani Sanche. Muito bem. Professor Caio, nós precisamos controlar a corrupção e nós vivemos algumas experiências assim, já eu diria que eu diria, caiu aqui meu celular. Eu diria que a transparência foi uma enorme contribuição no sentido de se acessar as informações. Mas a gestão compartilhada, ela aproxima o cidadão do poder público, não é? Eu queria conversar um pouco, porque na Câmara de Vereadores de Macapá tramita um projeto, não é? Teve um vereador que deu entrada para poder permitir que a sociedade se organize em grupos para poder acompanhar projetos, claro, do poder público. Vamos conversar um pouco sobre gestão compartilhada? E depois disso, eu queria que você nos adiantasse algumas ideias suas, não é? Você com essa experiência política, não é? Como seria, né? Você é pré-candidato a vereador, né? Imagine que você seja candidato, né? Daqui a pouco, ninguém sabe muito bem qual é o dia da eleição, mas eu gostaria de saber ideias de futuro, né? Porque o presente é dramático, mas a gente tem que pensar no futuro, não é? Sobretudo, pensar no futuro. Né? E eu gostaria de ver esses cenários de futuro que você traça, não é? Que compartilha aqui conosco. Senador, eu primeiro queria agradecer a participação de todo mundo aí, do Azolfo, do Cowboy, da Lúcia, da Leal Lúcia, que também compõe ali os quadros do nosso partido, da Dani, do Fred, essa galera que compõe a comunicação do nosso partido, que nos dá todo o amparo aí para que a gente possa estar conectado nesse momento aqui. Agradecer imensamente vocês e a companheira Ivanele Guimarães, que o senhor citou agora há pouco, que ela fala sobre a corrupção. Ela é uma professora fantástica aí de anos de chão de escola, uma colega professora da Escola Mário Quirino. Inclusive, queria aproveitar esse momento aqui para mandar um abraço para todos meus colegas, professores, da coordenação pedagógica, as serventes, as merendeiras da escola. Inclusive, meus colegas da escola estão se organizando e fazendo a entrega dos kits de auxílio da merenda escolar para os alunos nesse momento. Amanhã eu estarei lá no parte da tarde, devidamente protegido, mas somando energia com toda essa galera da Escola Mário Quirino, que não mede esforços para que a gente possa estar perto dos estudantes, das familiares dos estudantes, e fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é estar colaborando com o processo de educação de todo esse coletivo, que depende daquela escola importante naquele bairro, que é o bairro dos Congós. Atendemos clientela do Buritizal, Novo Buritizal, do Jardim Marco Zero, inclusive do Zerão. Mas, assim, senador, a gestão compartilhada, para mim, ele é um caminho sem volta. Eu tenho tido uma experiência muito interessante com relação à educação em momentos de pandemia.
a dificuldade que eu sinto com relação a estar perto dos meus alunos e inclusive na utilização das tecnologias para promover esse processo de ensino-aprendizagem, eu pensei que seria uma tarefa mais simples e me deparei com uma realidade completamente diferente, que na verdade é uma realidade que já nos assola há muito tempo, mas ela se destacou com mais eficiência agora, justamente no momento que a gente mais precisava do uso da internet, das tecnologias de informação, e aí eu me debrucei muito sobre esse processo de exclusão digital. E aí eu tenho linkado tudo com a exclusão digital, inclusive o controle social. Aquilo que nós precisamos promover no sentido de garantir para a sociedade, mas e incluir essa sociedade nessa cultura digital, está tudo relacionado à exclusão digital. Então, porque a exclusão digital ela impede o meu aluno de acessar as minhas aulas, porque ele não tem o aparelho para acessar um computador, um smartphone, nem o acesso à internet. Isso aí a gente chama de exclusão estrutural. A gente vai ter a exclusão infraestrutural, que é quando ele tem um smartphone, tem um computador, mas muitas vezes não tem recurso para custear o pacote de internet que permita ele acessar essas aulas, acessar as páginas, né? Então, assim, essa é a exclusão infraestrutural. Nós vamos ter a exclusão cognitiva, que é como eu não tenho a cultura digital, eu não sou incentivado a ter habilidade com os instrumentos de tecnologia de informação e nem navegar perfeitamente na internet. E eu vou ter a exclusão linguística, que é no mundo da internet muita coisa gira em torno do inglês, e se eu não sei falar o inglês, eu não vou interagir perfeitamente bem, vou passar batido em muitas coisas, e isso também pode ser um desestimular muita gente a fazer uso da tecnologia. Por outro lado, eu tenho um Estado ineficiente, eu tenho um município que não incentiva, que não encoraja, que não envolve as gerações distintas, porque eu estou conversando com um cara que é expert em tecnologia, o senhor se renova a cada processo, o senhor traz para a gente a experiência da tecnologia, o senhor puxa a dianteira. Mas nem todos da sua geração têm essa peculiaridade, essa familiaridade com as tecnologias como o senhor tem. O senhor, eu lembro de um episódio que o senhor foi visitar algumas escolas no ano de 2018, e eu ficava preocupado, assim, meu Deus, como é que ele vai ser recebido por essa juventude? Porque a juventude de hoje em dia é a juventude que está no Free Fire, que está assistindo o Felipe Neto, que está Baby Shark, são outra realidade diferente e muito conectada, apesar da precariedade de tudo, tanto do acesso como da internet. E eu me deparei com uma cena do senhor numa cantina de uma escola lá no município de Santana. O senhor extremamente entrosado, falando a linguagem deles, por quê? Porque o senhor tem essa familiaridade. Então a gente tem que levar em conta que nem todos são igual ao senhor, que o Estado e o município precisam incentivar essa cultura digital para que as gerações se encontrem nesse elemento comum que é as tecnologias e o mundo da internet. Isso é um caminho também sem volta. Esse instrumento poderoso de controle social que nós temos, que é a gestão compartilhada, ela parte do princípio da organização da sociedade através das tecnologias de informação e do uso da internet. Daqui a pouco eu vou falar da sua experiência. Eu estou aguardando essa experiência com muita ansiedade, porque eu já entrei no seu canal no YouTube. Mas eu queria te falar de um susto que eu levei. Diga. Em 2018, uma das coisas que não dá, né? Em 2018, eu coloquei lá no programa de governo que nós íamos colocar a internet aberta em todas as escolas. Olha, meu amigo, foi uma discussão. Né? Não vai poder fazer isso de jeito nenhum. Né? Você não pode. Como é que você vai deixar? Os meninos não vão estudar mais, só vão viver na internet. Né? E inclusive, eu tive que moderar o meu discurso sobre tecnologia na campanha de 2018. Né? É claro que ninguém previa a pandemia. Né? Hoje está todo mundo correndo atrás, não é? Por causa da pandemia, que as pessoas precisam se comunicar e não tem como entrar em contato uma com as outras. Então, a tecnologia, a comunicação em rede, virou uma coisa fundamental. Isso me deu assim, eu fiquei assustado. Eu digo, não, será que as pessoas não querem as novas tecnologias, não querem a introdução tecnológica na educação? Porque foi uma contestação dura, não é? Mas eu queria, professor Caio, eu acho que nós temos alguns projetos, inclusive, com
com produção tecnológica, não é? Em vias de acontecer. A deputada Janete financiou um centro educacional lá dos Congóis. E aí os cursos que ali seriam dados seriam normalmente os cursos meio já tradicionais que o Senai poderia oferecer. E aí surgiu uma ideia da gente montar um centro de produção tecnológica com impressora 3D e treinar essa garotada para sair produzindo dali. Não é? Você vê o seguinte, hoje essa garotada produz câmera de vídeo, né, a preços baixíssimos, com uma impressora 3D com o mínimo de equipamento. Então, nós estamos com essa ideia. Agora, as escolas todas precisam ter conexão, todas as escolas, no Bailique, no Taparabu. E uma outra coisa que me assustou muitíssimo, eu vou te confessar. Quando o Camilo resolveu entregar um computador para cada professor, né? Foi uma reação tão negativa. Eu digo, mas não é possível. Para onde nós estamos caminhando? Para que mundo, não é? Porque o computador é um instrumento fundamental na vida de todos nós. Mas são essas coisas, é meio fora de tempo, né? Se hoje, não é, o governador falasse em entregar um computador para cada professor, ele seria Todo mundo carregado. quer. Então, professor, Mas vamos... isso que o senhor está falando, senador, só para fortalecer, é o que eu dizia lá atrás. Se a gente não tem esse encontro de gerações num elemento que possa nos unir de maneira comum, que no que eu estou falando aqui seria as tecnologias de informação e a internet, a gente não vai avançar. Em fevereiro do ano passado, eu participei de uma reunião na escola que eu atuo, na Mário Quirino, e havia um debate entre colegas professores sobre a permissão ou não do aluno usar o smartphone durante as aulas, né? Tinha colegas professores que defendiam que a gente tomasse o aparelho do aluno durante a aula. Então, não é que ele seja contra a internet, é que talvez ele não foi apresentado a esse universo que a internet pode representar se a gente associar ela ao processo ensino-aprendizagem. Então, esse incentivo, ele precisa partir do poder público também. Se eu quero ter uma educação alinhada com a tecnologia de informação e com a internet, eu, enquanto Estado, preciso incentivar, eu, enquanto município, preciso incentivar. Então, a exclusão digital ela é vencida quando a gente supera esses obstáculos. Apresentar os instrumentos para as pessoas, dar a ela condições de acessar e dar a ela condições de manusear aquele instrumento. O senhor falou agora do Centro Profissionalizante, fruto da emenda da deputada Janete, lá no finalzinho dos Congós, na Claudomiro de Moraes, que, por sinal, está terrível, está uma bagunça louca. A Claudomiro de Moraes virou um canteiro de obra enlouquecido, que é essas obras que acontecem em ano de eleição. O prefeito não diz como é que vai ficar aquela obra. Ali é um campo que nós vamos ensaiar uma gestão compartilhada, mobilizar a população ali do entorno, porque nós precisamos cobrar, saber quanto de certo está disponibilizado para aquela obra e o que eles querem fazer com aquilo, porque não tem sequer um outdoor dizendo o que é aquela obra, como ela vai ficar e quanto ela custa e quando vai terminar. Esse é um corte. Mas o Centro Profissionalizante da deputada Janete, lá no final dos Congós, é um centro importantíssimo, porque é isso, senador, trabalhar o desenvolvimento cognitivo com relação às tecnologias e aproximar essas gerações distintas da internet. Eu quero aqui fechar um compromisso com o senhor. Eu, enquanto professor, tenho vivido o drama das dificuldades que nós temos passado por conta da distância e da ausência da internet. Para o senhor ter uma ideia, o governo do estado investiu quase 3 milhões de reais numa plataforma digital para gerenciamento da educação chamada Cigeduc. Uma plataforma super interessante que moderniza o gerenciamento e tal. Só que nessa plataforma, a ideia do governo era colocar um espaço chamado e-digital, que seria uma escola digital. Nesse processo de pandemia, poderia estar sendo usada com muita eficiência, mas ela frustrou porque ela é muito pesada e a dificuldade de acesso à internet é muito grande. Mas, de toda maneira, é importante lembrar que, mesmo tendo uma plataforma que custou quase 3 milhões de reais para o Estado, as escolas estão sem internet.
pouquíssimas escolas têm internet e muitas vezes não tem nem os instrumentos para que a gente possa concretizar o acesso à internet. Ou seja, a cultura digital e a realidade digital é uma necessidade eminente e deve ser um investimento cobrado dentro de um plano de ação para a educação, fruto da associação de todos os educadores do estado do Amapá e principalmente do município de Macapá. Eu vou trabalhar muito forte nessa questão da exclusão digital, da superação desse drama. Eu queria chamar o senhor para que a gente firmasse, eu tenho fé que o senhor mais adiante vai ser eleito prefeito de Macapá, o senhor é um pré-candidato a prefeito, e o senhor faz parte da sua cultura essa aproximação com o universo digital e com as tecnologias de informação. Eu queria firmar um compromisso com o senhor da gente inserir de maneira definitiva a internet no processo de educação do município de Macapá. Esse é um passo importante. Esses centros profissionalizantes que a deputada Janete está tornando realidade com o fruto da emenda dela, lá no finalzinho dos Congós, ele precisa se multiplicar em Macapá, no estado todo, para que a gente crie ambientes de inclusão digital, né, para a gente superar de fato isso. E aí, para além disso, senador, é trabalhar a associação da educação em todas as suas áreas de conhecimento, pautada na tecnologia e na internet. Nós vamos levar as pessoas para esse universo de gestão compartilhada, da importância do controle social, tudo isso a partir do manuseio, do uso da internet, porque está tudo lá. Agora eu preciso ser incentivado a navegar nesse universo, né, e ter condições para isso, né? O senhor sabe, uma parte, Caio, eu recebi pode falar. Não, pode falar. Não, só para você ver a precariedade que é de você não ter acesso ao instrumento da tecnologia e nem à internet. Outro dia, semana passada, eu postei numa das videoaulas minhas sobre exclusão digital. E eu recebi uma mensagem de um aluno que me emocionou muito, porque no período da tarde, do dia que eu tinha postado essa aula, faltou energia aqui no bairro e do entorno da escola. E aí, à noite, ele me mandou uma mensagem preocupado, porque não tinha feito uma atividade, pedindo para que eu desse um prazo a mais para ele. Eu disse, claro, você tem um prazo que for preciso, o importante é você fazer. E ele me explicou o seguinte, professor, sabe o que aconteceu? Faltou energia no bairro. E eu só tenho um notebook, e ele é muito antigo. E ele só funciona quando ele está conectado na tomada. Como faltou energia, ele não tinha como funcionar, porque a bateria dele é viciada. Então, assim, essas realidades se multiplicam, senador, e ela é tanto por parte dos alunos e também por parte dos professores. O senhor lembrou o programa Professor Conectado da gestão do ex-governador Camilo? Eu fico imaginando assim, eu falo sempre que a política não tem como recuperar o tempo perdido. Lá atrás, antes de 2014, 2013 para 2014, os professores receberam os notebooks. Como é que seria hoje a realidade se a gente tivesse continuado essa mesma dinâmica de gestão do governo com relação à educação? Hoje, quando a gente se depara com a necessidade de se modernizar e de ter acesso a essas tecnologias para ofertar aula remota ou online para os nossos alunos, eu vivi realidade de colegas professores que não tinham essa cultura, portanto, não tinham o domínio cognitivo e ficaram com medo, mas com vontade de chegar até o aluno, mas com medo porque tinha que enfrentar esse gargalo. Então, é muita paciência. Agora, por quê? Porque foi quebrado o ciclo de investimento e de rumo, né, para a gente virar a página e navegar nessa atmosfera da tecnologia digital. E não foi só de 2015 para cá. Mas deixa eu ler algumas mensagens aqui dos nossos internautas que estão nos acompanhando. E algumas mensagens assim é de muita satisfação, não é, com essa nossa conversa. Eu tenho aqui o Yuri Pelaz, vereador de Macapá, está dizendo o seguinte: verdade, Caio, apoio total à questão da transparência dos gastos públicos, à luz do direito é o caminho. A Cássia da Núbia, essa falta de acompanhamento dos gastos públicos faz com que os mal informados coloquem todos os políticos na mesma sacola, na mesma escala, né? Na mesma vala comum. É porque a desinformação nivela as questões, né? Deixa eu ver, tem mais outra aqui. Tem o Yuri Sampaio. Ex-senador João Capiberibe, pré-candidato que já passou por várias esferas de poder, o que o senhor acha da falta de investimento na questão de saúde pública no Brasil por parte dos gestores, né? Na verdade,
o SUS é um sistema perfeito de saúde. Eu organizei o SUS no Amapá. Caio, quando eu assumi o governo do Amapá, já contei essa história. Né? No terceiro dia, eu fui lá para dentro do Hospital Geral. O Hospital Geral de Macapá foi construído uma parte no governo de Janari Nunes e o terceiro andar foi construído no governo Ivaniel Gonçalves Martins em 1970. A pediatria, que era do lado do hospital, e a maternidade também foram construídas por Ivaniel. E o HE, o primeiro bloco pequeno do HE também foi por ele. De lá até eu assumir o governo, nenhum investimento foi feito. Aí eu peguei em 95, montei um grande programa de obras, e mais do que um programa de obras, porque a gente precisava de espaço. Né? Olha, a gente duplicou o HCAL, construiu a clínica de nefrologia, a clínica de doenças infecciosas, que hoje é o Covid-1. Duplicamos o HCE, o Hospital da Criança e do Adolescente, que colocamos centro cirúrgico, a maternidade nós transformamos no Hospital da Mulher Mãe Luzia, fizemos a UTI neonatal, construímos o segundo pronto-socorro, que é o PAI, o Pronto Atendimento Infantil, ali do lado do HCE, construímos o CREAP, o Hospital do Laranjal do Juari, o Hospital de Doenças Tropicais, ou seja, fizemos grandes investimentos na saúde. Quando eu deixei o governo, duplicamos o hospital de emergência. Eu não me lembro, na minha época, de ter fila em hospital de emergência. Até 2002 não tinha esse negócio de fila, nada. O problema é que, a partir de 2013 a 2010, a população cresceu 200 mil habitantes e nenhum tijolo foi acrescentado na rede de saúde. Aí foi o gargalo. Quando o Camilo assume em 2011, ele começa a organizar, porque eu levei 4 anos para organizar o SUS. E aí, quando o Valdez assume em 2003, ele leva 8 anos destruindo o SUS. Tanto, é bom lembrar, que nesse período de 2003 a 2010, 4 secretários de saúde foram presos. Porque não é só a corrupção, é a desmoralização. Aquilo que a Ivanelli acabou de nos dizer, a corrupção trava o desenvolvimento da sociedade e desmoraliza cada vez mais nossos políticos. A lei da transparência foi um passo muito grande, mas ainda temos um longo caminho para percorrer. A luta continua. Obrigado, Caio. Nossa escola vive um novo tempo, muita luz no nosso caminho. Que bacana, Caio. Então, saúde tem que ter investimento permanente. A Constituição garantiu investimento de saúde e garantiu direitos. Não é? Tudo que nós temos aí, nós devemos à Constituição de 88. Ou seja, se não existisse o SUS, a mortalidade pode colocar 1000%. Nós já teríamos hoje 1 milhão de mortos, se não existisse o SUS no Brasil. Olha os americanos com todas as riquezas dele. Lá não tem SUS, as pessoas morrem na porta do hospital porque não tem dinheiro para pagar. Eles estão com mais de 100 mil mortos. Não é? Nós, um país com menos recursos, estamos resistindo mais. Mas nosso tempo está começando a caminhar para o final e eu quero ouvir mais sobre a sua experiência, não é? De youtuber com seus alunos, não é? Para a gente poder fechar essa nossa conversa. Não, senador, eu queria só fazer uma complementação. Uma das coisas que eu sempre tive muito orgulho nessa minha trajetória de militância e de ativismo político, construída no meu único partido, que é o PSB, um partido que me formou enquanto militante, enquanto ativista, e me dá muito orgulho. Por quê? Porque a gente trabalha com a informação precisa e com o incentivo da organização popular. Isso faz com que a gente crie um know-how e um patrimônio político muito forte. Então, se o senhor imaginar que desde 2003, a minha primeira campanha política no PSB foi a da Janete Prefeito, em 2004. De lá para cá, eu participei de maneira ativa de todas. Eu fui coordenador do Comitê Central de Juventude da sua campanha para governo em 2006, junto com a nossa Cristina Almeida, que foi quase nossa senadora, né, naquele ano. Então, passei por todas as campanhas junto com tantos outros companheiros que dividem a trincheira de luta do PSB junto comigo ao longo desses anos.
E a gente continua, senador, fazendo o que o senhor, que a deputada Janete, que o deputado federal Camilo faz hoje ainda. A gente circula antes do isolamento, claro. A gente pode circular em qualquer canto dessa cidade com a cabeça erguida, olhando no olho das pessoas. Por quê? Porque a gente não trabalha com a desinformação, a gente trabalha com informação precisa, com incentivo da organização das pessoas e incentivando essas pessoas a buscar a informação precisa que muitas vezes está lá no portal da transparência. Isso quando os órgãos cumprem a lei e colocam tudinho lá, né, no tempo real da internet e tal. Então, assim, hoje a Ivanelli, minha colega professora, citou que a escola vive um novo momento. De fato vive, nós estamos com uma gestão que dialoga, que é aberta às transformações, às modernizações que são necessárias, não só na educação, mas em todo o campo da sociedade. Tenho certeza que o senhor está atento a isso, que você está conectado com as necessidades que a gente tem daqui para diante, com relação à tecnologia e tudo mais. E a gente sofre, senador, com a quebra entre aquilo que que muitos políticos falam e que não fazem. A gente tem aí o sistema de saúde precarizado no Estado. O senhor falou do PAI, do pronto atendimento infantil. A última gestão do PSB, nós deixamos lá aquela obra do anexo do hospital, que é praticamente uma duplicação, uma obra gigantesca, com recurso em caixa, e a obra está parada. Quantas UTIs nós poderíamos ter agora, nesse momento, à disposição para salvar vidas aqui no Amapá? O prefeito Clécio, o vereador Yuri, queria saudar a participação dele, acompanhando nosso bate-papo digital. O vereador Yuri poderia esquentar essa matéria, porque o prefeito Clécio ele também promoveu um estelionato eleitoral quando ele, na campanha, garantiu que entregaria o Hospital Metropolitano, com aquele elefante branco ali na Zona Norte, um espaço importantíssimo que a gente poderia estar utilizando. Quantas UTIs teríamos lá, nesse momento, à disposição para salvar vidas de pessoas aqui do nosso estado? Então, assim, não se trata de perseguição, porque vocês só falam mal, a gente tem que se... Eu ouço muitas pessoas pela dor dizer, não, isso é um momento de união. A nossa união, ela estabelece que a gente possa emanar energias positivas. A minha união com quem quer que seja, ela não vai possibilitar eu construir um hospital e entregar as UTIs. Isso é a política, é o papel da política. E os políticos, eles precisam ser cobrados e fiscalizados. A população precisa compreender isso. O senhor falava de orçamento público. Uma vez eu estava conversando com meus alunos, porque muitos pais não têm nem orçamento, então é difícil a gente trabalhar pedagogicamente essa materialização do orçamento público na cabeça das pessoas. E eu dizia assim, quantos aqui nessa sala trabalham, né? Uma turma de terceiro ano? Alguns disseram, professor, eu trabalho, faço um bico, eu ganho R$ 400 por mês. Eu falei, R$ 400 por mês não dá para você morar só, você não se mantém. Não, eu moro com meus pais. Mas você ajudo. Toda vez que eu recebo, eu vou lá, você ajuda? Não, eu dou R$ 200 para minha mãe para ela ajudar na compra das despesas da casa. Aí eu falei, mas e aí, quando você volta, ela comprou as coisas? Comprou, às vezes ela faz uma feijoada lá com o dinheiro que eu ajudei. Aí eu falei assim, e se ela tivesse pegado o dinheiro que você deu para a ajuda do mês, e ao invés de comprar os ingredientes da feijoada lá, você chegasse para o almoço só tivesse ovo ou então um macarrãozinho instantâneo, você ia achar estranho? Assim, eu ia, porque eu dei o dinheiro para ela. Aí eu falei, mas e aí? Você ia falar o quê? Não, mãe, por que a senhora não comprou comida se eu dei o dinheiro? Ela falou, eu gastei com outra coisa. Você ia passar apertado, comendo lá o miojo, mas e no outro mês tu ia dar o dinheiro de novo para ela comprar as coisas ou você mesmo iria comprar? Eu disse, não, eu mesmo iria comprar. Ela vacilou, não usou o dinheiro direito. Eu falei, é essa percepção que nós temos que ter e a atitude que nós temos que ter com o gestor público. O gestor público teve a oportunidade, porque a gente votou e elegeu, ele não fez o que tinha que fazer, ou não fez o que disse que iria fazer em benefício da coletividade, acabou, ninguém renova mais o mandato dele, coloca ele no pijama, porque versou equivocadamente o dinheiro público. Então, assim, senador, esse é um desafio, sim. A gente tem os instrumentos colocados à nossa disposição, que é os portais de transparência, as tecnologias de informação para a gente organizar as pessoas e incentivar cada vez mais para esse processo do controle social, que é a gestão compartilhada, mas a gente precisa instrumentalizar e superar a exclusão digital também. Eu vivo hoje uma experiência fantástica. Eu tenho um canal no YouTube com 152 inscritos. Pelo universo de alunos que eu tenho, pelas turmas que eu tenho, teria que ter ali mais de 500 inscritos. Isso é o reflexo dessa exclusão. Eu estou inscrito. Você está, você faz parte. E assim, é muito gratificante. Assim como eu, temos outros colegas que estão com outras plataformas, sabe, que a internet possibilita, e de forma gratuita, muitas vezes, para estabelecer essa conexão com os alunos, que é necessário. Você imagina, eu sinto os alunos
entusiasmados, mas também vivendo drama. Agora, imagina aqueles que não conseguem acessar, né? O drama que é para eles, porque você ficar em casa trancado, isolado, sem ter o universo da internet para navegar, para se comunicar, né? É muito dramático. De fato, eu estou muito sensibilizado com a necessidade da gente romper essa página analógica que nós vivemos no nosso estado. Ainda hoje, eu vi uma matéria na hora do jornal local que a secretária de Educação dizia que o problema da exclusão digital é um problema do mundo todo. Eu discordo. O problema da exclusão digital é um problema de decisão política. Da mesma Com forma que é certeza. o problema da saúde pública, da infraestrutura, é um problema de decisão política, e o que a gente tem que fazer, acima de tudo, é tratar a política da forma que ela tem que ser tratada. A política ela é um instrumento poderosíssimo de transformação da realidade das pessoas. Eu não tenho que tratá-la de outra maneira, eu tenho que enxergá-la como uma parceira do desenvolvimento da minha vida. Então, eu não posso negligenciar, não posso ficar calado e não posso aceitar pessoas inoperantes, autoridades que ficam caladas, no silêncio criminoso, compactuando com tudo de ruim que tem acontecido, sobretudo nesse período de isolamento. As pessoas estão sofrendo, sim. Os professores, porque não têm instrumento para potencializar. Eu mesmo, para gravar as minhas aulas e pôr no meu canal, tive que fazer um investimento e comprar instrumentos para poder utilizar lá. Mas muitos professores não têm. E tem outra. O governo investe 3 milhões para comprar a plataforma de gerenciamento da educação, mas o professor usa do próprio dinheiro, usa do próprio recurso para garantir o acesso à internet para poder acessar e alimentar a tal da plataforma. A gente não tem internet para usar. Então, são realidades que podem Não ser sei. mudadas através de decisão. Professor Caio, esse governo não tem política. Você não tem uma política de desenvolvimento tecnológico, não tem política de introdução de tecnologias na educação. Enfim, olha, professor Caio, você era adolescente lá na década de 90, nós estamos hoje na segunda, terminando assim, já entrando na terceira década do século XXI. Nós colocamos internet para a população ribeirinha, dentro de um barco, no barco navegar. Esse desenvolvimento era para ter continuado, mas, desgraçadamente, eu terminei o governo em 2002, governando com um computador na minha frente. Eu tinha tudo informatizado. Inclusão digital, a gente já não era para estar vivendo as populações ribeirinhas que moravam distantes, que nunca tinham ouvido falar em computador ou internet. Nós íamos lá dar aula, introduzir as novas tecnologias, não é? Só que isso, me contaram, eu não sei se é verdade, eu não gosto de falar as coisas, mas eu tenho a impressão que sim, que quando o governador Valdez Góes, em 2003, assumiu o governo, ele mandou retirar o computador, né, que estava com todas as informações da execução orçamentária e financeira dentro da sua sala. Olha, eu acho que isso foi um atraso, um absurdo, né? Porque nós deixamos... Porque tanto é que eu saio do governo, um ano depois eu dou entrada com um projeto de lei da transparência, que hoje é uma lei que está todo mundo usando para poder controlar o uso dos recursos da pandemia. E, para encerrar, o nosso tempo esgotou, né? Para encerrar, eu quero informar que o deputado Camilo, né, já colocou a emenda para poder equipar, não é, com o centro educacional lá dos Congóis. Né? Os aparelhos de tecnologia serão adquiridos com uma emenda do deputado Camilo. Não é? E amanhã, professor Caio, nessa mesma hora, às 16 horas, nós vamos fazer uma conversa com um grupo de gestão compartilhada do Teatro das Bacabeiras. Eu coloquei uma emenda parlamentar de R$433 mil. Foi feita a licitação, a empresa já começou a obra, e aí os interessados nessa área de cultura estão organizados num grupo de WhatsApp. Então, eu estou convidando umas 3 ou 4 pessoas desse grupo de WhatsApp para eles virem debater amanhã às 16 horas
para explicar como as pessoas poderão acompanhar passo a passo, não é, a restauração do Teatro das Macabeiras. Professor, olha, muitíssimo obrigado pela sua presença. Realmente, não é, além da sua militância, você tem ideias arejadas. Isso é muito importante na política, né? Aberto, né, para uma sociedade melhor, para a inclusão das pessoas. O político tem que pensar de maneira ampla, né? Tem que pensar em todos. Não dá para pensar só num grupo social. Não dá para pensar só nos banqueiros, só nos grandes investidores. Não, tem que pensar nas pessoas pobres e que moram longe, não é? Pensar em todos. Eu quero passar para você se despedir aqui daqueles que nos acompanham insistentemente até esse momento. Com a palavra para as despedidas, professor Caio. Eu queria agradecer imensamente o senhor, toda a sua equipe de comunicação, a Dani, o Fred, a equipe de Brasília, a equipe aqui de Macapá, que ajuda o nosso partido a se manter conectado com a sociedade. Queria agradecer todas as pessoas que compõem o nosso partido, os militantes, as pessoas que estão lá no dia a dia, agora mais tranquilo em casa, por conta do isolamento. Agradecer meus colegas de trabalho da Escola Mário Quirino, meu grupo familiar, por parte da minha mãe, por parte do meu pai, por parte da família da minha esposa, meus sogros, meus amigos, o grupo Maiscada, são vários grupos que nós temos. Eu tenho um grupo das autoridades, que é composto pelo Chicola, o Jorginho, o Carlinhos. Recentemente nós nos reunimos numa live semelhante a essa aqui. Foi muito bom ver todo mundo, saber que todos estão bem. Mas, senador, eu queria fechar aqui nossa conversa, lembrando que o tempo realmente é curto, passa rápido. A decisão política ela é muito importante. Quando ela é tomada a benefício da coletividade, ela transforma a realidade. Assim foi com as suas emendas e a gestão compartilhada no Morada das Palmeiras, que a gente concretizou o sonho. Eu, coordenando seu mandato, eu tive a oportunidade, com vários colegas, de pisar naquela avenida, quando era só lama, com um bilhetinho de papel na mão, chamando as pessoas para uma reunião que nós iríamos tratar do asfaltamento daquela rua. E eu recebi ali o descontentamento, a descrença das pessoas, não acreditavam muito. Bastaram 2 reuniões e as pessoas reaviveram a esperança e conseguiram se sentir confortável em torno daquilo que o Gestão Compartilhada oferecia. Se tornou realidade. No Conjunto Embrapa, eu lembro da primeira reunião que nós fizemos lá na casa do seu Walter. Né? Seu Walter, um grande companheiro, recebeu a nossa equipe lá. Nós começamos a tratar sobre as obras de bloquete lá das travessas do Conjunto Embrapa. Muita gente que não acreditava começou, ao longo do processo, a se aproximar e reaviver a crença de que a política pode transformar, e hoje é uma realidade. Bastou o prefeito Clécio virar as costas para a gestão compartilhada e o atraso voltou a suceder. Lá no Embrapa, nós tivemos a experiência de entregar a obra com eficiência, com qualidade, no prazo exato e com sobra de dinheiro público. E agora, na outra emenda do senhor e da deputada, que é para uma avenida transversal lá, a Isa Gouveia, a obra está empacada, está travada porque ele abriu mão da gestão compartilhada. E o prefeito Clécio, o vereador Yuri, que agora há pouco estava acompanhando a gente aqui, precisa lembrar o prefeito Clécio, ele tem que ser responsabilizado pelo fato de hoje a juventude que pratica os esportes radicais lá na frente da cidade, na frente do maior ventilador do mundo, teria ali no Cidade Nova, deixou de ter a praça da prática dos esportes radicais, onde teria ali espaços para a prática do kitesurf, do skyline, da BMX, da cross, né? Ali teria um ginásio para a prática de futsal, do vôlei, das artes marciais, do judô, da capoeira. Nós chegamos a reunir ali, foi 2 emendas perdidas, uma no valor de R$690 mil do senhor, enquanto senador, e R$500 mil da deputada Janete, enquanto deputada federal. Realmente é de entristecer. É isso que eu falo, que a gente não tem como recuperar o tempo perdido. O que a gente tem que fazer é ter a compreensão de que a eficiência no uso do recurso público é o que vai definir o processo de modernização no sentido amplo de mudança da nossa realidade. É uma decisão política de cumprir aquilo que se fala e fazer acontecer, que transforma um elefante branco como o Hospital Metropolitano num hospital de fato capaz de salvar a vida das pessoas. Então, deixo essa mensagem para todo mundo que está nos acompanhando, que, apesar de muito jovem, eu sou muito bem formado, tanto academicamente falando, mas, sobretudo, politicamente, porque eu tenho o senhor
deputada Janete, o deputado Camilo são grandes referências para toda a militância do PSB e para a militância da esquerda e progressista de uma maneira geral, porque a gente não consegue enxergar a distância entre aquilo que vocês falam e aquilo que vocês fazem. Hoje, apesar de tanto anos de militância, a gente anda por qualquer canto dessa cidade de cabeça erguida e entra na casa das pessoas, olha nos olhos das pessoas, é justamente porque a gente aprendeu a fazer a boa política, a política que transforma e que traz resultados e que pensa na coletividade. O senhor é transformador, o senhor agregou uma mudança de percepção cultural para o povo do Amapá na década de 90, aprender a gostar das coisas daqui, enraizar a identidade com a cultura e com as coisas daqui, e o senhor vai ser o transformador da realidade que vai estabelecer a virada de página. Nós vamos sair dessa realidade analógica para uma realidade digital através da sua gestão no município de Macapá a partir do ano que vem, onde a gente vai modernizar em todas as áreas do governo municipal, mas principalmente a educação, com a aproximação das tecnologias de informação e do uso maciço da internet. Então, queria deixar um abraço e dizer que é uma satisfação imensa participar com vocês aqui desse bate-papo na tarde de hoje. Muito obrigado mesmo, viu, senador? É uma honra e uma responsabilidade muito grande estar acompanhando vocês nessa trajetória e fazer parte dessa história. Obrigado, professor Caio. Mas antes de encerrar, eu vou ler aqui alguns comentários, não é? O João Corecha, ele está dizendo, olha, ele está falando de Londres, ele está nos vendo em Londres. Muito bom esse bate-papo de vocês, assistindo vocês aqui de Londres. Olha que imagina, chique. Né? Que maravilha. Professor Adriano Costa, do PSB Amapá. Professor Caio tem muita experiência. A tecnologia pode ser um caminho importante para diminuir a exclusão social. É claro, não tenho a menor dúvida. Você tem razão, professor. A Josiane Fer. Caio, você acha que depois da pandemia... Olha, não dá mais para responder, mas a pergunta dela, alguém vai responder. Você acha que depois da pandemia, finalmente os estados e os municípios terão, de fato, algum projeto mais concreto para a inclusão digital no meio escolar? Nós já falamos sobre isso, vai ter sim, não tem a menor dúvida. Já tinha antes, se a gente já tinha antes. A Dani Sanches, Mulheres do PSB. O cidadão João Capi é a mente mais jovem que conheço. Opa, que bom, estou feliz. Maravilha. Quando dizemos que precisamos do novo, nos referimos às ideias novas projeções. Isso inclui um novo jeito de fazer política. Capi é um exemplo, é uma referência de interação nesse mundo digital e tecnológico. Obrigado, Dani. Camilo Capiberibe, olha o nosso deputado. Satisfação. Grande Caio, militante de garra e de luta. E com essas palavras de Camilo, eu abraço a todos e me despeço. E amanhã a gente está de volta com gestão compartilhada no Teatro das Bacabeiras. Um grande abraço a todos e até amanhã. Um abraço, Caio. Um abraço à sua mãe. Abraço, meu líder. Tudo de boa. Abraço a todo mundo. Eu tenho um carinho enorme por ela. Eu me lembro ainda daquele nosso almoço lá no Tartarugal. Né? Verdade, Itaubal do Amapá. No Itaubal do Amapá. Comidaço que a gente está na campanha. Muito obrigado, Caio. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, querido. Tchau, tchau, gente.